Bom dia, boa tarde, boa noite, lunáticas! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Lara Carvalho, produtora, cineasta, artista, instrutora de Hatha Yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. Hoje temos um episódio que eu estava muito ansiosa para gravar, porque quando falamos sobre ciclos menstruais, gestação, aborto, saúde sexual e reprodutiva, ainda caímos na mesma cilada de centralizar o corpo biológico feminino, ou o corpo cisgênero feminino. Por isso teremos uma conversa transversalizada sobre esses assuntos, e a conversa de hoje é com a maravilhosa Yugal Fett. Yugal Fett é paulistana com sotaque gaúcho, tem 26 anos, é bióloga formada pela FURJ, mestre em zoologia pela USP, esquerdopata, transexual, lésbica e escoteira. Yu, obrigada demais por participar do podcast. Eu queria começar falando sobre os materiais que têm se tornado cada vez mais comuns sobre ciclos menstruais e saúde reprodutiva. Você percebe se existe um cuidado com a linguagem neutra de gênero, se ainda há uma centralização da linguagem no gênero feminino, ou se há uma preocupação com as experiências de mulheres e homens trans ou de pessoas não binárias nesses conteúdos? Oi, lunáticas! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Primeiramente, obrigada, Lara, obrigada, lunáticas, por terem me convidado para discutir um monte de coisa que é muito importante e tá passando por tá sendo muito raso nas discussões sociais. Eu entendo que é necessário um conhecimento prévio de algumas coisas para poder discutir esse assunto, só que talvez utilizando esse assunto como base a gente consegue criar interesse para outros assuntos relacionados a corpo, gênero e coisas relacionadas. Meu nome é Yugal Fett, eu tenho 26 anos, eu sou bióloga, eu tenho mestrado pela USP em zoologia. Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia. Eu sou mulher trans, lésbica, escoteira e torcedora fanática de futebol americano. Go Pats! E vamos começar. Então, pelo que eu tenho visto a nível de Brasil, tá? Não existe uma mínima preocupação da desvinculação do gênero feminino do organismo fêmea, tá? Eu, como bióloga, sempre que eu dou uma palestra, eu sempre tento desmistificar da onde vem o LGBT, né? QIA+. E aí, quando eu vou fazer essa desmistificação, eu sempre falo de sexo biológico, de identidade de gênero, de orientação sexual e de identidade visual, para poder explicar a parte da sigla LGBTQIA+. O que acontece? Hoje, a gente ainda tem como um ver social muito grande que um organismo nascido fêmea, tá? E o que eu tomo por um organismo nascido fêmea na nossa espécie? É um organismo que desenvolveu como característica secundária uma vagina, tá?
Na nossa sociedade tem se tomado muito, que se toma ainda, na verdade, né, que o organismo fêmea é um indivíduo do sexo feminino. A gente sabe que sexo é identidade, o que a gente chama de sexo, na verdade, né, é identidade de gênero. E não necessariamente um organismo que é fêmea tem uma identidade de gênero feminina. Então, eu nasci um organismo biologicamente macho, com características secundárias de um organismo macho da nossa espécie, e eu me identifico como mulher. Dito isso, todos os materiais que a gente vê sobre gênero e sexualidade, principalmente em escolas e para as pessoas que estão se formando nesse assunto, e quando eu digo formando, é sociedade que não mergulhou dentro desses assuntos, né? Então, especialistas e pessoas que vivenciam, eu vejo que não há nenhuma preocupação em, primeiro, se utilizar de uma linguagem neutra, porque não há uma preocupação de se explicar que homens menstruam, porque ser homem não necessariamente é ser um organismo macho. E ser mulher, você pode ser mulher sem menstruar, porque ser mulher não é necessariamente ser um organismo fêmea. Então, nada do que a gente tem tido hoje em dia relacionado a isso, que vem como material de suporte da educação básica, ou até de um conteúdo fácil e palpável para a sociedade, tem se pautado dentro dessa questão, né, de manter a experiência de um homem ou mulher trans relacionado a uma questão de centralização desse corpo, né? E ainda a gente tem um grande problema com as pessoas não binárias que são totalmente excluídas no pensamento de fazerem parte de algum nicho sexual. E quando eu ponho nicho sexual, entre aspas, tá? É totalmente falando num aspecto social, porque a sociedade não está preparada para uma pessoa que não se encaixa em nenhum sexo, em nenhuma identidade de gênero. Isso é totalmente uma limitação social. Por quê? Porque desde cedo a gente não é ensinado sobre isso. Desde cedo a gente não entende essas questões. A gente cresce e não existem legislações que abordem essa questão e que aportem essas pessoas que não se identificam em nenhum dos gêneros dicotômicos. Então, eu vejo que não existe nenhum tipo de cuidado quando a gente fala sobre centralização de linguagem no gênero ou uma preocupação de comunicação para pessoas que não se adequam em sua identidade de gênero ao gênero esperado, visto o seu gênero biológico, o seu sexo biológico. É um assunto bem complicado. O que você acha que as pessoas precisam saber sobre mulheres trans e ciclos menstruais? Eu sou muito simplista sobre isso e eu acho que eu até respondi isso na outra pergunta, que é o que as pessoas precisam saber sobre uma mulher trans? Ponto. Mulheres trans são organismos, né, nascidos macho, por vezes organismos sem uma definição macho e fêmea, que são os nossos amigos intersexuais, e que se identificam, têm como identidade de gênero o sexo feminino. E toda a vivência feminina que a sociedade acaba lhe impondo. Ponto. E o que as pessoas precisam saber sobre ciclos menstruais?
eles acontecem, eles não são sujos. Isso é um negócio que é muito louco, e principalmente os homens, se tem muito tabu em cima do ciclo menstrual. E na verdade, um monte de pele supercarregada de vasos que está ali para formar um organismo novo e que vai acontecer todo mês. E aí, quando a gente junta pessoas trans, mulheres trans, no caso, e ciclos menstruais, o que as pessoas têm que entender é que menstruar não te faz mulher. E menstruar não te faz menos homem. Então, a gente... E é de novo voltando àquela questão que eu falei, que a sociedade ainda continua linkando muito o sexo biológico à identidade de gênero, e a gente precisa totalmente desmembrar isso e pensar no indivíduo como uma pessoa, né? Como uma pessoa. E como uma pessoa, somos mutáveis, demoramos ou não para ter um entendimento de quem somos dentro de uma sociedade que também é muito mutável, e que as pessoas precisam entender que os ciclos menstruais para uma mulher trans, eles não vão fazer muitas vezes parte da vida dela. E ok, não tem problema, isso não desmerece quem ela é, muito menos desmerece a identidade de gênero a qual ela se identifica. E eu acho que basicamente é isso. Estamos aqui focando na sua experiência, mas óbvio que também existem os homens e as pessoas não binárias que também lidam com ciclos menstruais. A questão aqui é que centralizar o corpo biologicamente feminino exclui outras narrativas extremamente importantes para falarmos de saúde sexual e reprodutiva. Como você percebe que isso impacta os serviços de saúde? Então tá, realmente, quando a gente tem uma centralização do corpo biológico feminino, e agora eu corrijo até esse termo, que é do corpo biológico do indivíduo fêmea, porque o feminino não é da fêmea, né? O feminino é do sexo feminino, e sexo, de novo, identidade de gênero. Realmente, existem... quando a sociedade faz esse enfoque, ela acaba esquecendo de pessoas que não se encaixam nessa identidade de gênero. Então, você tem organismos fêmeas que estão inseridos em diversas questões sociais. Então, você tem aquele organismo que se entende como um homem, aquele organismo fêmea que se entende como uma mulher, e aquele organismo fêmea que não se entende em nenhum dos dois. Hoje, a gente tem limitações, primeiro de tudo, legislativas enquanto isso, né? Porque por mais que você vá em algum órgão público e apresente até o seu registro social, sem ter, né, feito alteração de identidade, de documentação, você muitas vezes não vai ser atendido com aquele documento, e muitas vezes não vai ser tratado com um pronome que lhe melhor apetece, né? Então, assim, eu como mulher trans já tenho muitos problemas para receber o tratamento de muitas pessoas, principalmente principalmente utilizando o pronome ao qual eu não me sinto à vontade. E aí a gente tem a narrativa das pessoas não binárias, que é muito mais complicado, porque, de novo, voltando à minha primeira fala, as pessoas não estão preparadas, porque as pessoas não recebem esse conhecimento, não existe uma legislação para isso, não existe uma preocupação com a existência dessas pessoas. Basicamente, essas pessoas, elas são fantasmas para a sociedade, porque eu sempre falo isso nas minhas
palestras, a gente costuma a ter medo e afastar as coisas que a gente não conhece. E a gente sempre se apega naquilo que a gente acha que é certo. E essas pessoas, principalmente não binárias, elas sofrem muito por isso. Porque as outras pessoas, né, fora do meio LGBT, até dentro do meio LGBT, os não binários sofrem muito, eu não vou dizer preconceito, mas um apart, né, uma separação, porque os próprios LGBTs não correm atrás de conhecer o que é um não binário, onde o não binário está dentro do nosso espectro de identidade de gênero, como eles se encaixam na nossa sociedade, quais são as necessidades deles. E quando eu digo quais são as necessidades deles, eu posso até pegar algumas pessoas trans e aí também trazer dentro dos LGBT, dos LGB, né, que não sejam trans, que a gente tem esse problema também de narrativas que são esquecidas de gênero pelos próprios LGBTs que ia mais, porque muitas vezes quando a pessoa se resolve por si própria, ela não está mais interessada de entender esse mundo, porque para ela parou ali, ela entendeu que ela é, por exemplo, gay e não tem o porquê saber mais, né? E aí a gente tem diversas problemáticas, como essa que você apontou, por exemplo, o sistema de saúde. Então, por exemplo, para mim é muito difícil ir num urologista. Principalmente porque eu sei que não existem muitos urologistas que entendem de gênero, não existem muitas que são mulheres, que eu também não tenho o nome ainda retificado, então eu sei que eu vou passar por um constrangimento de ser chamada pelo pronome que não me faz bem, e isso não é exclusividade minha, isso é exclusividade de toda comunidade LGBTQIA+, e eu não consigo imaginar, porque assim, eu já sei que a sociedade não está muito preparada para uma pessoa trans, e quando eu pego uma narrativa de vida de uma pessoa não binária, eu não consigo imaginar como é para ela, para aquelas mais restritivas, né, que não tem que tem problema em ser chamada dentro de algum gênero, só fazendo esse pequeno statement, né, aquelas pessoas que só sentem-se à vontade utilizando o gênero neutro, eu não consigo imaginar como é para elas estar dentro de um serviço público, usufruindo de um serviço público e não ser tratada pelo que ela se sente, e sim pelo que ela nem teve escolha, né? Que no caso seria o corpo dela. Ela não teve escolha sobre aquele corpo, como o corpo ia se formar, e a sociedade acaba centralizando escolhas e centralizando opiniões em cima do que ela vê. E o que ela vê é muito mais fácil ver de um prisma muito menor, de um prisma fechado, como é o prisma da dicotomia que a gente tem social. Então, eu percebo que não só os serviços de saúde, como todos os serviços públicos, como um todo, não são impactados de forma nenhuma, porque a sociedade não liga, a sociedade só marginaliza pessoas que são diferentes dos padrões impostos. No entanto, quem impactam fazer o uso desses sistemas. E a menos que a gente instrua toda a população desde já e as pessoas comecem a levar a ciência muito mais a sério do que crenças ou discursos infundados, tanto os serviços quanto as pessoas não vão mudar. E aí a gente nunca vai conseguir ser receptivo o suficiente com uma pessoa que não se entende
no gênero que a sociedade lhe impõe por conta do seu corpo, ou que não se entende em gênero nenhum. E isso é triste. Os sistemas de saúde ainda são insistentemente binários e cisnormativos. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência, se você se sentir confortável? Realmente, os sistemas de saúde como um todo, eles ainda são muito dicotômicos e binários, e isso é uma realidade. Só que aí eu acho que aqui no Brasil ocorre o caso contrário, né? Porque quando eu vou fazer um exame de sangue, que eu vou na médica, a médica pede um exame de sangue, uma das primeiras coisas que a médica coloca são virologias, né? Então, HPV, hepatites, exame de AIDS, porque se tem essa, como eu posso dizer, esse pensamento, né, principalmente da mulher trans, que a mulher trans é promíscua, que a mulher trans trabalha com prostituição. Então, nesse caso, eu acho que é o contrário, né? Quando o profissional de saúde está disposto a te entender e ver as suas necessidades, isso realmente não acontece. No entanto, quando ele segue o script é a pessoa LGBT, virologias. Então, assim, eu acho que, talvez fazendo um paralelo, né, Estados Unidos, Brasil, eu vejo os médicos brasileiros especialistas, né, não digo os clínicos gerais, os especialistas um pouco mais preparados e um pouco mais... Eu acho que preparados é a palavra para te atender, independente do seu gênero, né? E aí, por isso que eu gosto de fazer esse recorte de indivíduo, organismo, fêmea e macho, que eles... Muitas vezes eles te tratam na sua identidade de gênero real, então eu já fui em muitas médicas que elas me... Médicos quase nenhum, né? Mas muitas médicas que perguntavam como eu gostava de ser tratada, qual pronome, qual o nome que eu gostaria de ser chamada, só que em momento nenhum eles ignoraram o meu sexo biológico. Por quê? Porque para a questão de saúde, isso é muito importante, né? Porque não adianta, se por exemplo eu sou uma mulher trans, que eu não estou tomando hormônios femininos, e eu não tomo há muito tempo, por exemplo, não adiantaria eu fazer um exame só com hormônios femininos. Eu quero, por exemplo, fazer uma taxa de medição hormonal, então ela ia pedir hormônios femininos e masculino, porque o hormônio masculino acaba influenciando na minha vida, uma vez que eu tenho um órgão que produz esse hormônio. Então, assim, eu vejo a saúde brasileira, e o pior é que a gente reclama muito, mas eu usei SUS durante muito tempo, durante o meu mestrado, e principalmente eu fiz toda a minha transição pelo SUS. E a gente tem médicos muito bons aqui, e eu acho que, óbvio, existem diversas exceções e cada local é um local. No entanto, eu nunca me senti... como eu posso dizer, mal atendida na necessidade de eu acho que faltou alguma coisa, e se faltou alguma coisa eu acabo falando, mas muitas vezes porque eu não consegui expressar tudo que eu estava sentindo na questão patológica, né? Então por isso que eu gosto, eu sou muito explicativa para os meus médicos, para que não falte nenhum tipo de tratamento, como eu também era muito explicativa antes de fazer a minha transição. Então, acho que tem toda uma questão de humanizar o atendimento, né? Mais ainda do que
a questão de identidade, de sexo biológico, é humanizar o atendimento, é entender o que aquela pessoa está sentindo, né? Qual é o problema dela, quais podem ser as causas, e aí você entra com esse fator biológico, que pode ser os hormônios que a pessoa está tomando ou que está deixando de tomar, como acrescentar, né, como um plus aquilo que a gente tá, que o médico quer ver, qual é a sua patologia e tudo mais, assim. Então, eu não tenho problema nenhum com as minhas experiências médicas. Eu também tento me colocar muito, até como uma forma de... Existem profissionais de saúde que também vivem naquele mundinho deles, fechado, e não quer mudar a sua mente. Então eu tento me colocar muito enquanto mulher, sempre pedindo respeito, e muitos deles aceitam muito de boa. Então eu acho que é isso. Além dessas questões relativas à saúde física, há também o impacto emocional de centralizarmos o corpo feminino cisgênero no que tange essas pautas. O que você pode falar sobre? Você acha que uma saída seria usarmos termos como, por exemplo, corpos menstruantes para falar dos corpos que experienciam os ciclos menstruais? Existem termos específicos que são utilizados pelas pessoas trans? Então, aqui a gente entra numa zona bem cinza, onde a gente pega o biológico e o social e eles batem de frente. Eu tô desde o começo falando em organismo fêmea, organismo macho, mas tem diversos estudiosos da sociologia LGBTQIA+, que não gostam principalmente do termo macho, e quando ele é aplicado para um organismo como eu, né? Que eu sou um organismo macho, mas me identifico como uma mulher, identidade feminina, né? A grande questão aí é que eu sou também bióloga, além de ser mulher trans, e eu não posso ignorar os meus conhecimentos. Eu entendo que muitos conhecimentos sociológicos são muito importantes. No entanto, eu tento sempre desmistificar para amigas trans minhas esse termo do organismo macho, organismo fêmea, porque, querendo ou não, é algo muito impactante no nosso pensar, né? E óbvio, essa é a minha abordagem, porque eu trago uma abordagem acadêmica, e dentro dessa abordagem acadêmica eu tento juntar práticas sociológicas para que seja mais didático para as pessoas, sabe? Utilizando termos que elas conhecem e que estão na bibliografia, porque se ela procurar um organismo fêmea da espécie humana, ela vai entender como se forma um organismo fêmea, como se pode formar, né? Porque não necessariamente existe uma forma de se formar um organismo fêmea, não é só o XX, né? A gente tem XY que expressa um fenótipo feminino e assim vai. E aí, dentro dessa sua pergunta, eu nunca cheguei a conversar com amigas minhas sobre essa questão de menstruação. Quando eu digo amigas, eu digo amigas trans, sobre essa questão de menstruação. Eu não sei se eu tenho a sorte ou a má sorte, eu tenho poucas amigas trans, e a grande maioria é bem resolvida, entre aspas, com o seu órgão, né? Sempre tem aquela disforia, mas não é algo, por exemplo, de meninas que a gente vê que são disfóricas a ponto de tentar cortar o pênis sem cirurgia ou coisas assim. E aí acaba que a gente não entra nesses termos, e como você falou, corpos menstruantes, a gente não acaba problematizando essa questão, porque pra gente é tão natural ser mulher, e ser mulher é ser mulher. Simone de Beauvoir falava, né, que não se nasce mulher, se torna.
E nós nos tornamos mulheres da forma com que a gente entendia a nossa feminilidade e a forma com que essa feminilidade poderia ser recebida por nós próprias, né? Expressada por nós próprias. Então, assim, eu falaria, eu acho que para um homem trans, para um não binário, até usar um corpo menstruante ou um organismo fêmea pode ferir, né? Eu acho que, assim, a gente não precisa... Esse é um grande problema da sociedade, né? A gente acaba olhando para o meio da perna da pessoa. A gente... a pessoa como pessoa. Eu preciso saber se aquela pessoa menstrua ou não? O que eu vou ganhar com isso? Se eu intitular aquela pessoa pelo que ela menstrua ou não, eu vou estar ganhando alguma coisa? A sociedade vai ganhar alguma coisa? Não. Então, assim, eu não chamaria nem, como você disse aqui, nem de corpo menstruante, eu não tenho nem por que chamar de um organismo fêmea, né, que já é um termo bem, bem cunhado dentro da sociedade, exceto se eu fosse um médico. Se eu fosse um médico e necessitasse visitar essa biologia da pessoa, aí eu necessitaria saber o organismo que ela é. Mas fora isso, eu acho que a gente querer nomenclaturizar se a pessoa, se é um corpo que menstrua ou se é um corpo que não menstrua, eu acho que a gente está querendo fazer o que as pessoas que não entendem uma identidade de gênero que não casa com o sexo biológico fazem, que é querer rotular qualquer coisinha para desmerecer quem a gente é, né? Porque muitas vezes o homem trans ali, ele menstrua, mas ele vive como um homem, ele é um homem, é a vida dele de homem, e menstruar ou não, tanto faz. Então eu acho que assim, eu não conheço nenhum termo e eu não utilizaria nenhum termo para isso. Primeiro por uma questão de respeito, né? Porque eu mesma não gosto de ser intitulada como nada ao qual eu não me intitule. E quando a gente dá esse tipo de título, a gente está literalmente focando em genitalização do corpo. E toda vez que a gente genitaliza o corpo, a gente entra em discussões do século XVIII, falando que quem tem pipi é menino, quem tem vagina é menina. E não, a gente sabe que não é isso. E eu acho que é isso. É óbvio que cada corpo reage de uma forma muito diferente, mas li o relato de uma mulher trans falando que, apesar de não experienciar um sangramento mensal, ela experimentava todas as fases emocionais e energéticas de um ciclo menstrual, dizendo inclusive que isso a fazia acompanhar melhor sua dosagem de hormônios e como o corpo reagia a eles. Você percebeu algo parecido? Então, essa questão de vivenciar picos e vales hormonais, isso é muito comum realmente pra gente. Eu já vivenciei bastante porque eu fazia uso de remédio não contínuo. Hoje que eu faço uso de remédio contínuo, é como eu entro numa pequena TPM e aí o meu corpo se estabiliza num êxtase, numa homeostase, né? O meu corpo fica muito bem depois de uns 2, 3 meses tomando a medicação. Mas quando você acaba utilizando remédios não contínuos, essa sensação ela é real, né? Existem diferenças de humor, existem momentos de maior irritabilidade, existem momentos de maior euforia, e isso faz muito sentido dentro de adaptações biológicas que o nosso corpo acaba tomando por conta daquela medicação diferente, né? E acaba tendo esse desbalanço e rebalanço hormonal que também acontece
com os organismos fêmea, né, que usufruem de um ciclo normal, né, que você tem uma alta de estrogênio e depois estrogênio cai, a progesterona sobe, você tem uma menstruação, e isso acaba acontecendo quando o remédio é de uso não contínuo, porque a testosterona ela acaba agindo mais ou menos como a progesterona, tá? E esse mais ou menos é entre grandes aspas, mas quando você faz o uso contínuo, perdão, que você para de injetar o estrogênio no corpo, vai ter uma hora que a testosterona vai começar a crescer e por competição ela vai diminuir o estrogênio nas células, então você passa a ter aquela mudança hormonal, e isso é algo muito normal. Eu até falo que às vezes eu tô de TPM aqui em casa e são os mesmos efeitos, a mesma vontade de comer sorvete, é enlouquecedora. E nem só de ciclos menstruais estamos falando também sobre menopausa, gestações e abortos, pautas que ainda são tratadas como se exclusivamente pertinentes aos corpos cisgênero. Como você enxerga essas pautas e as discussões que surgem ao entorno? Assim, essa questão de menopausa, gestação e aborto, que são pertinentes... Aí que tá, eu não vejo menopausa, aborto e gestação como assuntos pertinentes aos cisgêneros. Porque essa semana mesmo eu vi um homem trans que estava grávido e a esposa dele era uma mulher trans. Então, eu acho que a grande questão é que, como pessoas trans, né, a gente tem um goal social de ser mais cisgênero o possível. E isso é algo muito ruim, porque a gente nunca vai ser uma pessoa cisgênera, né? E eu não tô falando de passabilidade, eu tô falando da gente ter as mesmas coisas que um cisgênero teria. Eu sei que em muitos casos, em muitas psiques, isso é difícil de desmembrar realmente, até porque tem pessoas que não conseguem se aceitar nos seus corpos em níveis de disforia muito grandes. Mas eu acho que a gente precisa começar a tratar gestações e abortos não como algo cis ou algo trans, mas como algo humano. E aí esse vem sempre um pensamento que eu dou nas minhas palestras, que é, sempre que você for tratar alguém, você não vai tratar a pessoa... tente não tratar a pessoa diferente por ela ser homem ou mulher, ser uma pessoa negra ou branca, porque no final somos todas pessoas. Trate pessoas como pessoas. E menopausa, aborto e coisas assim são assuntos inerentes de pessoas, de espécie humana. Então eu acho que na verdade a gente tem que correr numa linha de normalizar esses assuntos independente de quem nós somos. Porque eu acho que no momento que a gente começa a normalizar isso, a gente normaliza também a identidade de gênero dentro de sexos biológicos que não se encaixam com aqueles que a sociedade diz que tem que ter aquele gênero. E aí nisso a gente cria toda uma congruência de pensamento que é pelo menos na minha cabeça, que é o grande goal, que é o grande objetivo social, que é: foda-se o que você tem no meio da perna. Eu nem sei se pode falar palavrão, mas eu estou falando. Foda-se o que você tem no meio da perna, foda-se como você se veste, com quem você se relaciona ou como você se identifica. O importante é saber quem é você, o que te trouxe aqui. Que eu acho que é o que falta pra gente. Eu, como zoóloga, meu trabalho sempre foi encaixar animais em caixinhas.
Só que quando eu falo nessa questão de gênero e sexualidade como um todo, o que eu mais tento é retirar as caixinhas, né? Óbvio, a gente precisa de uma construção estratificada no início, porque como as pessoas na sociedade vivem em caixinhas, você precisa colocar pequenas caixinhas e depois desmontar elas. Por quê? Colocar essas pequenas caixinhas ajuda as pessoas leigas a entenderem do que você está falando. E aí daí você parte, né, de uma linha de pensamento, e aí você consegue desenvolver diferentes pensamentos dos quais aquelas pessoas não necessariamente elas vão entender, não iriam entender se você partisse de um zero. Mas para mim essa questão de menopausa, andropausa, eu acho que não faz, e outra vez, não faz sentido a ninguém, né, fora a quem vive. Então, quem está gestando é aquele homem, é aquela mulher. A quem faz sentido aquela gestação? Aquele homem, aquela mulher. No máximo, ao parceiro, parceira daquele homem, daquela mulher, né? Então, é o mesmo assunto de que para que eu vou ficar falando sobre a outra pessoa? O que eu ganho com isso socialmente falando? Nada. E é isso. É claro que o respeito e o bom senso são essenciais, mas sabendo que estamos em um contexto político em que essas coisas são difíceis de se encontrar, quais as dicas que você pode dar para discutirmos essas pautas sem centralizar o corpo cisgênero? Com relação ao discurso, né? Afinal, a linguagem é poder. Ou outras atitudes. O que podemos adotar enquanto micropolítica? Eu acho que assim, como eu disse no outro áudio, existem formas da gente discutir gênero, discutir identidade, discutir sexo, discutir tudo, sem se generalizar o assunto, né? Como eu disse, eu gosto de criar caixinhas, pequenas caixas. Por quê? Porque as pessoas vão se identificar, né? Porque quando eu falar mulher, elas vão pensar, ok, mulher, o que é ser mulher? E aí nisso eu consigo desmembrar que ser mulher não necessariamente é nascer com vagina. Por quê? Porque eu falei sobre o ser com vagina e o que é nascer com pênis. E aí a partir disso, quebrando essas caixinhas, né? Por certa parte, a gente passa sobre o assunto cisgenerilidade, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão escutando ali a minha palestra, elas são cisgêneras, elas não sabem o que é um cisgênero, o que elas são, no caso, né? Atualmente a gente está num contexto político que é muito favorável a esse tipo de discussão, principalmente num contexto em que se utiliza um negacionismo acadêmico e social em detrimento de um conhecimento judaico-cristão que não se aplica às sociedades modernas, e a gente, né, só vê declínio desse tipo de pensamento em outros países do mundo, exceto aqui no Brasil, onde a gente vê legislações sendo feitas em cima desse pensamento. E eu acho que, assim, o nosso discurso, quando a gente vai conversar sobre essas questões de gênero, sempre tem que ser num contexto de trazer as pessoas para a nossa realidade, trazer as pessoas para a zona de conforto delas. Então, quando a gente vai falar sobre identidade visual, pegar cantoras, por exemplo, Pablo Vittar e Glória Groove, onde elas se utilizam, né, cantores, desculpa, onde eles se utilizam de uma identidade visual relacionada ao feminino para performar um personagem. E aí, a partir disso, a gente vai abrindo a cabeça das pessoas.
Eu digo que a cada palestra que eu faço, se uma pessoa que não entendia nada sobre o assunto continuar não entendendo, né? Mas criar a pulguinha atrás da orelha, de pesquisar melhor, meu papel tá feito. Porque são coisas delicadas a serem conversadas. E eu não digo que para mim é delicado, mas para outras pessoas é delicado escutar. Porque, de novo, a gente entra naquela questão de sair da sua zona de conforto. E toda vez que você sai da sua zona de conforto, daquilo que é comum para você, daquilo que você conhece, se torna algo delicado. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Na minha humilde opinião, para a interseccionalidade ser a prática, não apenas a teoria, precisamos nos atentar para a nossa linguagem e a reprodução de discursos e comportamentos preconceituosos, mas principalmente entender que a vivência de cada pessoa que a gente encontra nessa vida vai ser diferente. E daí a importância de saber praticar também a escuta ativa. Então, por isso, te pergunto, Yu, você gostaria de falar ou acrescentar alguma coisa antes de terminarmos? Então tá, para arredondar e para finalizar, antes de tudo, eu queria agradecer muito. E tudo isso que eu acabei falando, né? Isso é o recorte de um recorte de uma pessoa que tem uma certa academicidade em uma área e uma experiência de vida. Quando a gente acaba falando sobre corpos, gêneros, identidades e coisas assim, é um assunto muito amplo e muito vasto para a gente resumir num pequeno podcast. Num podcast curto, né, na verdade, e que existem interpretações e interpretações. Então, quando você lê os textos e quando você busca diferentes entendimentos, você vai encontrar talvez o seu ponto de fixação sobre esse assunto, você vai encontrar o seu olhar sobre esse assunto, que talvez não seja o mesmo de outras pessoas, mas entre numa congruência geral. Então, como eu disse, é um pequeno recorte e que tá mudando o tempo inteiro, né? O que eu gosto de sempre terminar as minhas palestras, quando eu dou uma palestra ou converso com alguém sobre isso, é que independente da etnia da pessoa, como é o corpo dela, a identidade em que ela se encontra, a gente tem que tratar as pessoas como pessoas, independente de tudo. A partir do momento que a gente trata pessoas como pessoas, a gente se coloca no lugar delas e a gente acaba não cometendo erros que a gente costuma cometer e acaba não ferindo um ao outro, porque a gente se torna muito mais empático. E aí outros desdobramentos vêm em cima, mas a gente precisa naturalizar as pessoas como pessoas que são, porque a gente sempre coloca outras coisas antes disso e aí a gente diminui a nossa própria humanidade. Então é isso, obrigada. E se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é YGolfetti, né? GOLFETTI, YGolfetti, Twitter, Instagram. Se vocês quiserem bater um papo lá, estou disponível. E beijão, obrigada, tchau, tchau. Yu, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença, ainda que virtual. E muito obrigada a vocês que nos escutaram até o final desse podcast. Esse completa nosso 16º e último episódio. Então, muito feliz que vocês chegaram até aqui. Não sei se na ordem, não sei se fora da ordem, mas que estão nos escutando. Nós não tivemos a oportunidade de fazer uma versão desse episódio com um homem trans. Então, se você for um homem trans ou uma pessoa não binária e quiser dar o seu depoimento também, fala com a gente, manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail tá no nosso site, nossosventres.org. Manda uma mensagem pra gente. E a gente quer
visibilizar todas as narrativas possíveis e todas as experiências possíveis. Então, se for possível, nós compartilharemos aqui a experiência e o depoimento de vocês. E esse foi mais um e o último episódio do Lunáticas, trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do UNFPA, através do edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventres.org para saber mais sobre os projetos e siga-nos nas redes sociais em @fundoelas e @nossos_ventres. Até o próximo episódio. Ops, não tem mais episódio. O que é que eu falo aqui agora? Pera ainda. Obrigada por nos acompanharem nessa temporada e até a próxima oportunidade.